Olá pessoal, bem-vindos de volta. Esse vídeo é uma continuação do vídeo que a gente mostrou anteriormente de construção da tabela agrupada em classes. Quem não viu isso não vai entender muito bem os resultados que a gente obteve aqui. A gente construiu uma tabela agrupada em classes para a variável renda. Uma tabela em 18 classes, mostrando aqui 18 classes com limite inferior e superior de valores de renda, e identificamos as frequências associadas a cada uma das classes usando aquelas funções cont-c. Certo? Aqui do lado também calculamos os percentuais. O que nós vamos fazer nesse vídeo é mostrar para vocês como é que a gente constrói um histograma para esses dados. Nos vídeos, vocês devem ter visto um vídeo sobre histograma para variável quantitativa discreta, da variável anos. Agora nós vamos construir um para a variável renda, para a tabela agrupada em classe da variável renda. Como é que nós vamos fazer isso, pessoal? Bom, coloque o cursor numa área vazia da sua planilha, vem aqui no menu Inserir, e nós vamos pedir um gráfico de colunas agrupadas. A coluna, com a variável só, vai ficar a coluna simples. Então, a gente aperta aqui e aparece o gráfico em branco, porque não tem nada selecionado. E vamos agora começar a construí-lo. Então, como é que vai funcionar isso? Você seleciona o gráfico e aperta o botão direito do mouse e aparece a opção ali Selecionar dados. Então, é isso que nós vamos fazer. Vamos selecionar os nossos dados aqui. Aparece essa questão do intervalo de dados. Poderia selecionar por aqui, mas eu quero usar esse botão, Adicionar. Quais são os valores da série? Os valores da série, pessoal, são as frequências. As barras vão ser formadas pelas frequências. Ou, alternativamente, pelos percentuais. Algumas pessoas preferem colocar os percentuais, outros colocar as frequências. Eu vou colocar as frequências aqui. Então, a gente seleciona esse conjunto de 18 células, da O11 até O28. Reparem que o Excel já apresentou para nós ali, já está apresentando a distribuição do gráfico. Estão vendo? Eu já tenho aqui o gráfico mais ou menos estabelecido. Eu não preciso de legenda, eu posso simplesmente selecionar aqui e apertar o botão Delete, ele já recalcula tudo. Mas eu espero que vocês estejam notando que há algumas coisas esquisitas com esse histograma aqui. Primeiro, as barras não estão justapostas. Mas o pior não é nem isso. O pior é o rótulo no eixo horizontal. Porque eu quero que o rótulo no eixo horizontal seja composto pelos limites de cada classe. Então, eu vou ter que voltar aqui nos dados, selecionar dados e editar aqui os rótulos do eixo horizontal. Como é que eu vou fazer isso? Eu clico aqui e seleciono esse conjunto aqui, com todos os limites inferiores e superiores da minha tabela agrupada em classes. Observe que o Excel automaticamente já acrescentou esses valores ali. Certo? Nós podemos até pensar em aumentar um pouco aqui o tamanho do gráfico para talvez melhorar a visualização. Não melhorou muito, a gente já vai mexer nisso. Outra coisa que nós temos que fazer é eliminar esses intervalos entre as classes. Como é que a gente faz isso? A gente seleciona as barras, botão direito do mouse e vai em Formatar série de dados. A primeira coisa que aparece é isso aqui, largura do espaçamento. E eu vou levar isso a zero. Eu quero um espaçamento zero. Reparem que ele já fez aqui embaixo. Mas eu quero que seja fácil enxergar as bordas das barras. Então, eu venho aqui, cor da borda, linha sólida, ele coloca uma cor muito parecida com a da própria barra, e eu troco para preto para ficar a visualização ficar melhor. E clico aqui. Então, eu tenho agora o meu conjunto, o meu histograma já bem estruturado, embora está meio confuso aqui embaixo ainda. Bom, o que eu posso fazer aqui para dar uma melhorada na situação? Eu seleciono o gráfico, venho em Layout e eu tenho que colocar um título nele. Um título acima do gráfico. Renda dos clientes. E
O título do eixo horizontal, eu vou colocar aqui renda na unidade, né? Salários mínimos, as pessoas têm que saber as unidades do seu gráfico. E no eixo vertical, um título girado, eu vou colocar as frequências. Ou, melhor dizendo, frequência. Bom, aqui, pessoal, esse gráfico está esquisito. Estou com muita dificuldade de enxergar o limite inferior e superior de cada classe. Bom, o que eu vou fazer aqui para vocês é reduzir um pouco a resolução. Por exemplo, esse seria o tamanho em resolução 100% do gráfico. O que eu vou fazer, então, é aumentá-lo de tamanho para que vocês possam visualizar um pouco melhor. Não ficou lá essas coisas, mas ficou um pouco menos pior. Certo? Então vejam aqui, ó, uma outra solução também, vocês podem, talvez, se quiserem, fazer isso aqui, ó, esticar ele um pouco mais, que a visualização fica melhor. Então dá para perceber aqui, ó, que eu tenho a primeira classe de 1,003 até 3,85 e eu tenho aquelas 2.044 medidas aqui. Ó. Essa outra aqui, vejam que aparece aqui, pessoal, reparem que dá para identificar os valores das classes e a frequência associada, certo? Tenho classe aqui com frequência 0, a classe aqui é do 36,763 ao 39,15 frequência 0, e as outras com apenas frequência, as duas últimas apenas com frequência 1, certo? Eu poderia modificar essa escala aqui se eu quisesse. Por exemplo, está numa escala de 500, eu poderia modificar isso aqui, por exemplo, formatar o eixo. Reparem que ele tem uma unidade principal de 500, eu poderia fazer essa unidade principal, sei lá, 200. E poderia fazer o limite superior em 2100. Ó, observem que ele já colocou aqui, ó, ele pôs o limite inferior automaticamente menos 100. Isso eu também posso formatar o eixo e fixar em 0. Lembre-se que eu falei para vocês no outro gráfico lá. Você coloca sempre um outro vídeo aí, procurem um vídeo que eu falava sobre a questão da escala. Então, a escala em gráfico de barras para variáveis qualitativas ou em histogramas para variáveis quantitativas deve começar sempre em 0, para você ter uma noção exata da distribuição dos dados. Certo? Então, nós temos aqui a distribuição. Podemos também fazer o eixo superior em 2.200 apenas para continuar aparecendo ali bonitinho. Então, nós podemos mexer na escala para ficar mais visualizável. E esse gráfico aqui dá para dar uma ideia, né, que a grande maioria das rendas está concentrada nos valores inferiores de salário mínimo, né, de renda mensal. Então, essa distribuição é altamente assimétrica. Né? Altamente assimétrica. Os dados estão concentrados em um dos lados da amplitude total, do intervalo total de valores possível. Certo? Então, essa distribuição assimétrica. Vocês dêem uma olhada lá no material, nas aulas, na parte teórica, que tem a explicação melhor do que significa distribuição assimétrica. Então, é assim que você constrói um histograma para variável quantitativa contínua. Para construir esse histograma, antes eu tenho que construir a tabela agrupada em classes. Ok? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima.